Eu sou Elionice Conceição Sacramento, sou pescadora quilombola, aqui da comunidade pesqueira e quilombola Conceição de Salinas, que fica no Recôncavo Sul. Salinas da Margarida é um dos municípios com maior expressão pesqueira da Bahia de Todos os Santos, né? E isso garante para a gente uma alimentação rica e diversificada. As pessoas têm me perguntado qual tem sido o impacto desse vírus na vida dos pescadores e das pescadoras. Eu não vou falar sobre o vírus em si, como os sintomas dele ou as técnicas para evitar o contágio, porque isso os especialistas têm dito e não cabe a nós. Mas só a notícia da chegada do vírus no Brasil já traz para a gente um grande impacto. E é importante pensar, por exemplo, que nós, os pescadores e pescadoras, mal saímos, se é que saímos, de uma grande tragédia crime provocada pelo derramamento do petróleo, com impacto em todo o Atlântico Sul, mas especialmente no Nordeste brasileiro. E enfrentamos essa situação com a ausência de políticas públicas, com a indiferença do Estado, sentindo na pele as diversas formas de racismo, porque os pescadores e pescadoras, especialmente no Nordeste do Brasil, em sua maioria é a população negra, é a população indígena, e os corpos negros das comunidades tradicionais, no olhar do Estado, que é genocida, ele não merece que seja dispensado recursos para lhe dar assistência. Então, nos 3 primeiros meses, aí nós não tivemos nem a sensibilidade da sociedade brasileira, e muitas comunidades viveram situação de fome, e também não tivemos a atenção do Estado. As questões de saúde nos nossos territórios são extremamente negligenciadas e a gente enfrenta um impacto acumulativo nessa saúde. A gente não tem o olhar do Estado para pensar a política de saúde do pescador e da pescadora, né? E aí a gente é tratado no bojo geral. O modelo de desenvolvimento, cada vez mais, tem tentado nos impedir de exercer a nossa identidade e de exercer as nossas atividades profissionais, né? A regularização fundiária não anda e muitas comunidades estão impedidas de produzir, impedidas de plantar, impedidas de pescar, o que nos daria uma autonomia no momento desse de crise. Então a gente está se sentindo como quem entra em mais um filme de terror. Mais um, porque temos vivido diversos outros, né? E aí existe uma orientação válida das autoridades de saúde que nós devemos ficar em casa, só que essa orientação de ficar em casa, pensar uma política de saúde, uma vigilância que não atenta para o cuidado, isso não nos ajuda. Ficar em casa, simplesmente ficar em casa, sem que o Estado garanta condições para que as famílias fiquem em casa, isso é um problema. Nós sempre nos alimentamos bem, com o melhor da nossa produção, e aí, quando nos dizem que nós devemos ficar em casa e a gente tem impedimento de escoar a produção, de produzir, isso gera um impacto não só na saúde física, como na saúde mental das pessoas. Aí a gente precisa atentar para como as nossas mais velhas enfrentaram os outros problemas de saúde que nós temos
notícias na história não só do Brasil, como na travessia pelo Atlântico, no Brasil, período da escravização oficial e pós-escravização oficial. Mas a gente tem uma demanda concreta e aí que o Estado precisa dar conta. As pessoas estão em casa. Em algumas casas já estão faltando alimentação e a gente precisa resolver o problema da alimentação das pessoas que estão impedidas de escoar sua produção e de realizar também a produção. Essa é uma das nossas preocupações, né? Com o impacto na alimentação e como é que a gente vai ter condição de enfrentar esse vírus, vai aumentar a imunidade se a gente não tiver uma alimentação adequada em nossas casas, os pescadores e pescadoras, os quilombolas. E da mesma forma que não foi garantida a alimentação também, existe uma orientação. Usa álcool em gel, lava as mãos várias vezes com água e sabão. Muitas famílias não têm água em casa. Muitas famílias não têm sabão em casa. Nós somos de uma cultura imediata. A gente pesca, a gente come, a gente faz a compra. Alguns municípios estão com decreto há mais de uma semana e nenhuma ação efetiva de atenção às pessoas. Tem um outro aspecto, que é o aspecto da identificação mesmo do problema. Eu tenho notícia de várias pessoas que estão gripadas, que supostamente estaria com os sintomas do coronavírus, mas não tem uma notificação nos nossos municípios. A orientação é ficar em casa. Ficando em casa e se tratando em casa, efetivamente essas pessoas não são orientadas a realizar um exame, não tem a realização desses exames nos municípios. Então, a orientação válida de ficar em casa, ela é importante, a gente confia nas autoridades de saúde, no que tem sido determinado, a gente está fazendo um esforço para atender isso, porque também queremos contribuir para que esse vírus não se propague tanto, mas ao mesmo tempo a gente compreende que tem algumas lacunas que precisam serem superadas. A gente precisa fazer a notificação do problema com mais seriedade nos municípios, nas comunidades tradicionais. A gente precisa garantir para as famílias condições adequadas para elas ficarem em casa. A gente precisa garantir o básico da alimentação, da água, já que a gente precisa restringir as pessoas do direito de ir e vir. E aí, se nós das comunidades tradicionais, que temos um quintal ao fundo, que estamos próximo do mar e de outros recursos, estamos enfrentando dificuldade, a gente também tem maiores preocupações com as pessoas da cidade. As pessoas que muitas vezes não têm um gás, logo no outro dia do decreto já estava faltando o básico da alimentação. Então a gente acha de fato que o olhar do Estado, o olhar da sociedade brasileira precisa estar direcionado para aqueles e aquelas que mais precisam, que de fato são as populações mais vulnerabilizadas.